People always ask for something new. It's inevitable. At 50, well, it stops. Have you ever dreamt of a better version of yourself? Younger, more beautiful, more perfect. A Substância é um filme de terror corporal que está nos cinemas nesse momento. É um filme da MUBI, então muito brevemente ele vai estar disponível nesse catálogo, né, de filmes, que é um catálogo de filmes considerados mais cult, né, mesmo, e foi eles que foram responsáveis pela distribuição desse filme no Brasil. É o filme da diretora Coralie Farge, também que fez um filme há pouco tempo atrás chamado A Vingança, que também é um filme muito bom, e ela, como diretora mulher, ela traz aí questões a respeito da própria mulher em si, o lugar dela na sociedade, né? Vou falar um pouco sobre A Vingança, porque conta um pouco de quem é a Coralie Farge, a diretora desse filme. A Vingança é um filme sobre uma mulher que é abandonada numa estrada por 3 homens ali, numa situação que parece uma questão meio de abuso, e ela entra numa jornada de vingança contra eles, meio que uma perseguição, né? Me lembrou um pouco o Kill Bill, assim, a história, me lembrou um pouco dessa mulher vingadora, né? Tentando sozinha reverter uma situação de injustiça, de abuso, né? Desse lugar da mulher objeto. E A Substância é mais um filme que coloca essa crítica da Coralie Farge a respeito da objetificação da mulher. Daí, no caso, 2 situações muito relevantes. Tanto a mulher no mercado de trabalho, depois de uma maturidade, como também a questão da nossa necessidade de transformação cada vez mais para esse universo que o Byung-Chul Han chama de perfeito, né? De um excesso de transparência, de perfeição falsa, numa sociedade que não aceita que as pessoas envelheçam, que elas tenham imperfeições físicas, né? No universo que eu chamo sempre de filtro de Instagram. A gente nunca, né, consegue fazer uma live sem colocar um filtro para melhorar a tua pele, para diminuir seus poros, ou para poder tirar uma linha de expressão no seu rosto. E a gente não consegue fazer uma foto ou um Reels, né, um vídeo curto de internet sem usar algum filtro que também dá uma planificada no seu rosto para ele parecer um pouco de ser. Então, esse filme ele fala um pouco desse exageramento dos procedimentos estéticos ou dessa estética perfeita, né? Então, com um pouco de spoilers, como sempre, as minhas discussões de filme já falam para alguém que já acompanhou esse filme e traz alguma reflexão para a gente conversar a respeito dele. Esse filme, uma personagem chamada Elizabeth Sparkle, e é engraçado o Sparkle, que lembra uma questão de estrela, uma questão de brilhante, né? Porque a primeira cena mostra a estrela dessa personagem, que já foi, vamos dizer, uma atriz extremamente brilhante, em um outro momento da história, sendo colocada na calçada da fama de Hollywood, né? Então, como foi feita essa estrela, o quanto ela, inicialmente as pessoas vão até lá para fotografar, admirar a estrela e, né, mostrar que tá ali próximo dela e que gosta dessa atriz e tal. E daí mostra o dia a dia dessa estrela numa calçada da fama, em que as pessoas pisam em cima, derrubam algo em cima, né? Um cachorrinho passa em cima e faz uma sujeira ali, alguém derruba um sanduíche ali em cima e fica sujo e tal. Então, quanto a gente que tem uma imagem inicialmente de perfeição, ao longo do tempo vai se tornando algo tão enjoativo para as pessoas e que vai se deteriorando aos tempos, ao longo do tempo, né? Então, depois que pula essa fase, eles mostram a Elizabeth Sparkle, que é a Demi Moore, e é interessantíssimo o fato dela mesma estar fazendo esse papel. Ela é uma mulher que sempre foi qualificada como estrela por sua beleza estética, por ser uma mulher muito bonita. A maioria dos filmes que ela apresentou até hoje, que a grande parte deles explorava essa beleza dela, né? Como a maior e a principal das qualidades que ela tinha.
essa mulher tem um programa de ginástica para televisão, né, tipo Jane Fonda, assim, e daí ela tá apresentando lá exercícios, né, para televisão e tal, e aquele dia ela faz 50 anos, né, desse dia que acontece essa apresentação que é mostrada, e o responsável, vamos dizer, né, o CEO da emissora, ali não fica muito claro qual é o papel dele, mas ele tem um papel de definição sobre quem aparece na programação dessa rede de TV. O Dennis Quaid faz esse papel desse CEO, né, que chama Harvey, nos lembrando do Harvey Weinstein, que era um produtor, né, americano, que foi denunciado aí por umas situações de abuso contra mulheres, que levou a campanha do Me Too nos Estados Unidos. O Harvey bate o martelo que, ela tá com 50 anos, ela tá velha, ela não serve mais pra gente, pra esse tipo de programa que tem que ser empolgante e as pessoas têm que ser atraídos pela beleza física daquela mulher que faz atividade física, então ela tem que ter uma perfeição para inspirar as pessoas a querer fazer essa atividade, gostar desse programa. Então, ele, depois de muitos anos dessa mulher na emissora, ele demite ela porque ela está velha para esse papel, né? Mesmo ela sendo uma mulher extremamente bonita, continuando muito bonita, como sempre foi, provavelmente, né? A personagem dela também era bonita como ela também era, mas ela já estava velha demais para aquela indústria de televisão. E a partir desse momento ela entra em parafuso, né? Porque ela muito possivelmente não estava esperando que fosse demitida assim por esse motivo, e passando de carro pelas ruas ali de Los Angeles, ela vê um cartaz dela, um outdoor dela na rua sendo arrancado, e na hora, propositalmente, as pessoas que estão trocando cartaz rasgam bem a cara dela, mesmo, meio que, olha, está sendo extirpada daqui desse universo, você não serve mais para isso. E ela acaba batendo o carro por conta de distrair, por conta dessa imagem que aconteceu. E no hospital onde ela vai, um homem muito bonito e jovem fala para ela que ela merecia uma oportunidade de tentar uma segunda chance, vamos dizer assim. E daí entrega para ela um pendrive escrito A Substância, né? Ela, em princípio, não se interessa, acho meio loucura o que é aquilo e tal, mas ela desliga, chega em casa, fica com raiva da situação, porque ela abre o jornal e vê que existe uma nova procura por uma pessoa para substituir ela, que propositalmente teria que ser jovem, vamos dizer assim, né? Um anúncio de um casting. E daí ela abre o computador e insere o pendrive e tenta descobrir o que é a substância. E não é muito claro sobre o que acontece, né? Só fala que daria oportunidade para ela ser uma nova pessoa, né? Ela ter uma nova experiência assim, de vida. Então, ela quer, pelo menos, verificar o que é isso, né? O pendrive fala para ela ir buscar um pacote que vai ser parado para ela num lugar ermo, assim, que a pessoa chega, parece uma ruína, só que a hora que ela entra dentro desse espaço, é um espaço branco, parece um laboratório, muito limpo, muito inodoro, assim. Lá dentro tem vários armários com uma chave eletrônica. Ela recebe uma caixinha, na caixinha tem uma injeção com uma substância, aquelas cores neon, assim, né? Parece uma substância tóxica mesmo, e uns fluidos para ela utilizar. E daí se explica para ela que ela, fazendo uma injeção nela dessa substância, vai promover uma multiplicação dela mesma, né? E daí me chamou a atenção agora de algo que eu esqueci de falar no começo, antes dessa primeira cena da estrela na calçada da fama, tem uma cena de um ovo colocado numa mesa já sem a casca, né? Alguém injetando uma injeção na gema do ovo e essa gema do ovo sendo duplicada, né? Então, meio que já fala pra gente o que vai acontecer quando alguém insere essa substância em si mesmo, ela foi multiplicada, né? Como a gema do ovo foi multiplicada lá na primeira cena. E algo muito estranho acontece, que das costas, da costela dela mesmo, nasce uma outra dela, muito mais jovem, muito mais bonita, que é chamada Sue,
seria um alter ego dela mais jovem. E essa Sue, ela pode viver uma semana alternando com a outra dela, que é a própria Elizabeth. Então, uma semana vive a Sue, uma semana vive a Elizabeth. E elas obrigatoriamente têm que alternar essa vida, né, delas através de um líquido que deve ser retirado das costas vamos dizer, da sede, que é a Elizabeth mesmo, e deve ser injetado diariamente pela Sue, só que só pode durar 7 dias, né? Então, o que acontece? A Sue é a oportunidade dela continuar fazendo esse programa, participando desse casting, para fazer esse programa de ginástica, mantendo o trabalho que ela tinha antes igualzinho, sendo ela mesma, mas ela jovem, né? Então, a Sue vai lá, faz o casting e todo mundo se apaixona por ela, né? E ela começa a ter tanta fama, as pessoas passam a adorar tanto ela, que o Harvey, né, esse CEO, fala para ela, porque tinha sido um acordo, ela falou assim, olha, eu tô cuidando da minha mãe doente, então eu preciso trabalhar uma semana e na outra semana eu preciso de uma folga para cuidar da minha mãe, então eu venho a cada 15 dias aqui gravar, não posso estar todos os dias. Ele fala, olha, não dá para você ficar mais semana sim, semana não gravando, porque todo mundo te ama aqui, a gente quer ampliar tua programação, tuas oportunidades aqui, eu preciso que você esteja mais tempo. E daí a Sue usa um subterfúgio de falar, não, então eu vou extrair esse líquido das costas da minha fonte, né, de vida para bastante tempo, para eu conseguir gravar umas coisas, fazer umas apresentações e tal. E ela exagera aí, né, nessa coleta, e ela ultrapassa esse tempo de 7 dias que ela pode ficar vivendo, né, tá em sociedade. E o que acontece? Quando volta para a mulher, né, a Elizabeth, quando volta ela à vida e aí a Sue vai ficar escondida, né, também nesse período, a Elizabeth está envelhecida, tipo, como se ela estivesse apodrecendo mesmo em vida, tipo, a mão dela está extremamente deteriorada, o rosto, e as partes do corpo dela vão ficando cada vez mais deteriorados, assim, né? Seria uma maneira, assim, de mostrar que às vezes a gente vai querendo modificar tanto esteticamente a gente mesmo, né, para ficar perfeito, que a gente fica deformado, né? Então eu fiquei lembrando daquelas pessoas em Hollywood que já são tão bonitas, mas daí elas resolvem fazer um botox, colocar injeção de silicone no rosto e fazer uma cirurgia plástica que elas ficam deformadas. Assim, então a gente começa a exagerar tanto em querer ficar perfeito que a gente se torna uma bizarrice, né? Nesse filme, essa mulher que já era bonita, ela precisa ficar tão mais bonita para responder a uma sociedade que exige ela cada vez mais perfeita, que ela se torna uma aberração, vamos dizer assim, né? Então, depois, com o tempo, assim, acho que isso é a discussão mais importante desse filme, mas se a gente for falar em termos do que o filme conta, a mulher começa a deteriorar tanto, e daí a menina volta no corpo dela, só que ela não, a substância que ela tinha que retirar da coluna, né, vamos dizer, a fonte dela, tinha secado, vamos dizer, ela não conseguia mais extrair, já tinha extraído demais. Então ela resolve arriscar continuar a jornada dela sem fazer a aplicação, só que ela começa a apodrecer, os dentes dela começam a cair, partes do corpo dela começam a se desmontar, vamos dizer assim. Mas ela quer continuar porque ela vai gravar um especial do Ano Novo. Então ela volta para casa e fala assim, bom, se dá para reconstruir uma versão melhor da Elizabeth, que sou eu, e se eu tento reconstruir uma versão melhor de mim mesma? Quando ela tenta fazer isso, ela se transforma num monstro, né? E aí tá o body horror, né? O horror corporal, que é um estilo de filme de terror, no qual ela se transforma num monstro que é parte ela, parte a Elizabeth. Ele parece um teratoma, assim. Depois, se vocês ouviram falar sobre isso, é um tipo de tumor que existe no corpo da gente, algumas pessoas podem desenvolver, que são tumores de pele, cabelo, às vezes tem unhas, parece um bichinho mesmo, assim, e é parte do corpo da gente mesmo, desenvolvendo tecidos em lugares estranhos. Então, a hora que eu vi o formato que ficou essa figura abstrata dela, né,
deformada dela me lembrava muito esse teratoma, né? E ela resolve que mesmo tendo esse corpo esquisitíssimo, estranho, ela quer fazer a apresentação do Ano Novo, então tem aquele corpo esquisito, 2 caras, uma cara dela e a cara da outra pessoa. Ela coloca a máscara da Elizabeth de papel na frente e vai apresentar o programa desse jeito, como se ninguém tivesse percebido o que estava acontecendo. E essa máscara cai e ela se torna uma aberração para todo mundo que está ali naquele lugar. E daí as pessoas, em vez de, né, glorificarem a mulher que estavam fazendo isso com a Sue, começam a chamá-la de monstro, começam a atacar ela e ela começa a se autodestruir, vamos dizer assim. Ela vai virando uma pequena molécula, assim, que só tem um rosto e pedaços de mão, assim, para conseguir caminhar. E ela vai desmontando, e no final esse rostinho, né, que é da Elizabeth, vai descansar em cima da estrela da Elizabeth Sue, e ele se destrói, se dissolve completamente e a vida dela se esvai, né? Então foi essa história de vida da Elizabeth que tentou atingir uma perfeição sobre-humana, não possível, exigido pela sociedade e que se autodestruiu, né? Então fala de muitas coisas importantes, como o lugar da mulher no mercado de trabalho, em qualquer área, mas essencialmente no entretenimento, né? Uma mulher que fica mais velha não tem mais papel para ela, né? Ela vai ser uma bruxa, uma mulher má, uma vozinha, não tem um papel, né, de uma heroína, um papel de uma mulher bonita, porque não pode existir uma mulher bonita como a Demi Moore, de 50 anos, como uma mulher bonita dentro de um filme. Ela não serve mais, porque como agora ela tem ruga, né, e a Coralie Farge faz algo que é bastante impactante e chama muita atenção nesse filme. Ele mostra a Demi Moore corpo inteiro, né, com o corpo inteiro nu, e daí você vê que a mulher continua com um corpo muito bonito, mas o quadril caído de uma mulher de 50 anos de idade, né? E mostra que fala, olha, essa mulher é linda, sempre foi linda, os filmes dela mostravam o corpo dela inteiro e tal, mas ela envelheceu, e são sinais da idade, e isso é considerado uma imperfeição para a sociedade, né? Então a gente olha e fala, nossa, isso é a Demi Moore agora, né, nesse estado? A Demi Moore nesse estado, ela envelheceu, como todos nós vamos, aconteceu um dia, nós vamos deteriorando com o tempo, isso é parte da nossa natureza. Não com a velocidade que aconteceu, porque isso é uma fábula, né, que está sendo contada, mas nós vamos deteriorar, isso é parte do nosso desenvolvimento normal. Então, qual é o lugar dessa mulher na sociedade que se sente destruída por não ter mais esse espaço, né? Não ter mais o poder da sua imagem, né, podendo ser utilizado. E a outra questão é o nosso exageramento com relação às questões estéticas, a perfeição. Qual é o lugar da perfeição que de alguma forma acaba sendo às vezes tão perfeito que se torna uma aberração, né? Qual cuidado a gente deve ter com esses exageramentos? Por que a gente não pode considerar uma beleza natural tão boa, com seus sinais, das suas experiências e histórias vividas no seu tempo, né? É um filme muito interessante, lógico, ele vai ser classificado como terror. É muito difícil um filme de terror ter algum lugar nos prêmios, né, anuais de cinema, porque existe um preconceito com filmes de terror. Normalmente eles falam com relação a pouca profundidade de assunto em relação ao que um filme de terror pode trazer para a sociedade, e para mim não houve filme que trouxe temas tão relevantes como esses para a sociedade como esse filme. Então quero ver que desculpa vai ser dada, né, para não dar um espaço tanto para a atuação da Demi Moore, que é sensacional, para essa diretora incrível que é a Coralie Farge, que está construindo uma carreira belíssima e dando voz para mulheres, sendo ela mulher também, né, exigindo o seu lugar como voz e mostrando a voz das mulheres no mercado cinematográfico, e para um filme com um enredo tão interessante, né, uma temática tão interessante. Então vamos esperar, né? Hollywood está tendo uma série de mudanças em relação aos votantes ao Oscar. Quem sabe dentro dessas mudanças não existe espaço para algo novo e instigante, né? E que possa ser uma nova forma da gente poder ver como discutir as questões sociais através do cinema.